Olá, chiques! Tudo bem com vocês? Finalmente o vídeo de Lilith vai nascer, é hoje que ele nasce. Vocês não sabem quantas vezes eu já tentei gravar esse conteúdo. Acabou que a segunda tentativa, que foi a mais completa, ficou muito grande e eu achei melhor a gente dividir ela em alguns capítulos, né, para a gente poder filosofar mais a respeito, para que a gente possa digerir melhor a informação. Vim aqui, tô cheia de livros aqui, toda paramentada para contar para vocês a história de Lilith e fazer uma analogia aos portais que estamos atravessando no ano de 2020. Fiquei pensando e conforme eu fui estudando, parecia que as peças iam se encaixando, sabe assim? E aí eu resolvi fazer então essa série de 7 vídeos aí, falando a respeito dos 7 portais que Lilith teve que enfrentar na tua história. Vou trazer Lilith também sob o olhar da astrologia, sob o olhar da Bíblia, porque tenho aqui, ó, a Bíblia da minha avó está aqui presente para a gente começar a dissertar a respeito, a filosofar a respeito da presença de Lilith, né? Quem foi Lilith e o que ela significa, não é mesmo? Queria dar uns recadinhos aqui antes de começar. Primeiro de tudo, se você está chegando agora no meu canal, você não perde por esperar o tanto de conteúdo bacana que eu estou programando trazer aqui para vocês. Então já se inscreve aqui, já deixa seu joinha adiantado, que eu tenho certeza que ao final desse vídeo você vai estar assim, com a cabeça em outro lugar. Quero todo mundo comentando também aqui para mim, para eu ir baseando os comentários de vocês aí no desenvolver desses 7 vídeos, dessa série. Queria contar para vocês também que esse tipo de conteúdo é um tipo de conteúdo que eu estou pensando em 2021 oferecer aí de maneira exclusiva para um clube de assinantes, digamos assim. Aqui no YouTube tem a área de membros, a gente ainda está pensando se vai ser aqui, ou se vai ser no meu site, ou se vai ser nos dois. Vai ter para todo mundo, tá? Mas eu adoro trazer esse tipo de conteúdo, é um tipo de conteúdo que requer um pouco mais de estudo, sim, apesar de estar aqui no campo das ideias, a hora que vem para gravação, a gente precisa de mais embasamento. E também falar para vocês que 2021, meus queridos, já está aí, The Astrology Diary, essa é a minha versão da agenda astrológica em inglês, vendida pela Amazon, vendida pela Target, vendida por várias aí do mercado, e ela está quase esgotada lá fora, mas aqui no Brasil ainda está disponível o financiamento coletivo. Então, se você ainda não contribuiu, se você quer saber o que vem aí para 2021, o link está aqui embaixo. Já temos algumas contribuições, mas eu quero que todo mundo se planeje, se programe. Não façam como 2020, que tem gente até agora querendo a agenda de 2020 porque não se programou, não sabia o que estava rolando. Agora vocês sabem, as ferramentas estão aí. Então, bora falar de Lilith? Meus amores, quem foi Lilith? Olha, digo para vocês que lá na Gênesis, a primeira parte aí do Antigo Testamento, se você pegar uma Bíblia aí na tua casa, se você tiver por aí à mão uma Bíblia, pegue ela para você comprovar com os seus próprios olhos que Lilith já havia sido citada na primeira parte aí do Gênesis, porque Lilith foi a primeira mulher. Que, Ana, a primeira mulher não foi Eva? Não, meus amores, a primeira mulher foi Lilith. E por ela ser de uma natureza tão feminina, tão selvagem, tão fecunda, fértil, né? Lilith é a bandeira do feminismo. E não esse feminismo que a gente está eclodindo nesse momento. E vocês vão entender com o passar aí dos vídeos, os portais que eu vou trazer aqui para vocês, que ela teve que atravessar. Lilith é o feminino primordial, é o primeiro feminino que foi criado aí à imagem e semelhança de Deus, conforme está escrito lá na Gênesis. Pegue lá, eu não sei se fala, aqui tá Gênesis, talvez versículo 26, eu não sei, tem um número 26 aqui no meu exemplar da Bíblia, e diz o seguinte:
Disse também Deus: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, o qual presida os peixes do mar, as aves do céu, as bestas e todos os répteis que se movem sobre a terra, e domine em toda a terra. Versículo 27, talvez. E criou Deus o homem à sua imagem, fê-lo à imagem de Deus, e os criou macho e fêmea. Corre lá no Gênesis para você ver. Tem algumas versões que está escrito lá, e Deus os criou, homem e mulher, à sua imagem e semelhança. Deus fê-los, criou-os macho e fêmea. Tem algumas versões que está um pouco diferente. Porque, meus amores, esses textos, a Bíblia, o Antigo Testamento, Gênesis, eram metáforas para aquilo que estava se passando, para os pensamentos das pessoas. Eu costumo brincar que foi uma informação um tanto quanto o telefone sem fio. Vocês imaginam que para essa versão aqui em português chegar nas minhas mãos, ela foi escrita em latim, em aramaico, em inglês, para depois, imagina o que se perdeu em todas essas traduções, não é mesmo? E aí, por conta dessa potência da Lilith, por conta de toda essa história que eu vou trazer aqui para vocês, a Igreja Católica resolveu retirar as partes do texto do Gênesis que falava a respeito de Lilith, mas eu tenho aqui guardadinho na minha cabeça e eu vou trazer para vocês. Porque o que aconteceu? Depois da criação de Lilith, Lilith era um feminino tão forte, tão poderoso, foi feito a imagem e semelhança de Deus junto com o primeiro homem, que na Bíblia se coloca aí o nome de Adão. E Lilith não quis se submeter a Adão. Ela foi a primeira feminista, porque ela falou, não, se somos iguais, se eu sou feita à imagem e semelhança de Deus, assim como você, eu não tenho que me submeter a você. Eu não tenho que ficar por baixo de você. Nós temos desejos parecidos e temos poderes iguais, somos iguais perante a Deus. Então, não há por que eu me submeter a você. E aí, mais um pouquinho para frente, na parte 2, no capítulo 2 aí do Gênesis, o versículo 21, 20 na verdade, no finalzinho do 20, está escrito o seguinte: e o nome que Adão pôs a cada animal é seu verdadeiro nome. Ele os chamou pelo nome e lhes era próprio, assim as aves do céu como os animais da terra, mas não se achava uma ajudante para Adão que fosse semelhante a ele. Como assim? Já não tinha sido criado macho e fêmea, a imagem e semelhança de Deus? Como assim não se tinha uma ajudante? Isso daí me pegou de um jeito. Essa é a única Bíblia que eu li isso, né? Nas outras versões não tem essa parte. E aí faz o seguinte: mandou, pois, o Senhor Deus um profundo sono a Adão. E quando ele estava dormindo, tirou Deus uma de suas costelas e pôs carne em seu lugar. E da costela que tinha tirado Adão, formou o Senhor Deus uma mulher, que ele lhe apresentou. Então disse Adão: eis aqui agora o osso de meus ossos e a carne de minha carne. Essa se chamará virago, porque de varão foi tomada. Por isso deixará o homem a seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois numa mesma carne. Ora, Adão e sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. E aí vem a parte da tentação e queda, que inclui também a Lilith, porque Lilith não se conformou do Senhor Deus ter criado uma ajudante para esse Adão, né? Não se conformou com isso. Lilith resolveu então abrir os olhos dessa ajudante, né? E aí a gente tem a parte que fala na Bíblia a respeito da serpente, né? Como a que trouxe a tentação, aí, a que causou a expulsão de Adão e Eva do paraíso. A serpente, meus queridos, ela é um animal de poder, né? Muito relacionado aqui à sexualidade, né? Foi a partir da presença dela que eles resolveram se cobrir e descobriram aí a sexualidade, talvez. A serpente, ela é muito correlacionada à Kundalini, né, que é a energia vital,
aí que percorre todos os chakras, né, acendendo, acionando os chakras e ativando a sexualidade, né? A serpente está muito relacionada à sexualidade feminina e por isso talvez todo o legado católico histórico, né, das igrejas tenha querido banir esse demônio. Que demônio é esse? Sexualidade feminina? Não, isso daí pode acabar com o mundo. Eu preciso tirar esse registro dos livros, né? Então, eu acredito que de uma forma um pouco torta, transformaram essa Lilith, esse primeiro feminino poderoso, né, sexual, fecundo, como eu falei, fértil, quiseram transformá-la em apenas uma serpente, né, um animal que rasteja. Quando, se você for olhar aí o totem da serpente, né, nos animais de poder, é um animal maravilhoso que fala de magia, que fala da troca, da casca, né, das mutações que vivemos e que mulher, né, que não tem aí a sua troca, né, da casca. A cada mês a gente troca aí a casquinha do nosso útero, não é mesmo? Lilith era uma mulher tão forte, era um feminino tão forte que ela foi capaz de parir todas as 4 etnias. Sim, falo etnia porque nos foi ensinado que é raça, mas raça é só a raça humana, né, minha gente? Então, de Lilith nasceram aí as 4 etnias, a branca, a preta, a vermelha e a amarela. E esse é um assunto para um próximo vídeo, que é um assunto que eu adoro filosofar a respeito, mas que eu acho que ainda não era o momento de comentar. Escreve aqui para mim se vocês querem saber mais a respeito do nascimento das 4 etnias. Vocês já pararam para pensar qual é a missão de cada etnia nesse planeta? Tema para uma próxima série, quem sabe. E aí, encerrando essa parte bíblica, digamos assim, né, a gente tem a parte mais iniciática, mais oculta da história de Lilith. Eu tô aqui com esse livro, Cabala Hermética, do Marcelo Deodébio, presente esse do meu querido professor Zeferino, que fala aí, é um compilado maravilhoso. Esse livro, se não me engano, foi um financiamento coletivo, certeza foi um financiamento coletivo também, não sei se ele está disponível à venda, mas é um livro completíssimo, super profundo, e que eu fui abençoada com esse presente do professor Zeferino, porque aqui o Marcelo Deodébio também relaciona a história de Lilith a esses portais, e é daqui que eu tirei a base também para falar a respeito da história de Lilith e fazer essa série, né? A Lilith, ela surge em quase toda a mitologia da Mesopotâmia, tá? Ela está descrita aí nos contos sumérios. Todas as tribos descreviam essa potência feminina, né? Essa deusa do amor, da sexualidade, da fertilidade, né? Então, a história de Lilith, ela de novo, cada tribo tinha uma forma de contar, porém todas as tribos indicavam os mesmos mitos, né? Trazendo esse feminino forte que, pelo amor que sentia por seu consorte, por seu parceiro, do Zumi, foi obrigada aí a buscá-lo nas profundezas do inferno, né? Então tem alguns mitos que falam que esse amante, esse parceiro da Lilith, do Zumi, foi picotado em vários pedaços, e vários pedaços foram jogados em cada parte do mundo, e aí essa foi a busca de Lilith, né? Esse Duzumi é um deus que, a história de Duzumi é um deus que morreu jovem e ressuscitou no ano seguinte, né? Assim como a vegetação, né? Os ciclos da natureza, que a gente tem aí a morte do deus na fase do inverno e o renascimento dele na primavera, né? Quando ele traz aí a fertilidade para a terra e se une à deusa, né? A mãe terra, e fecunda aí os campos e
e traz aí os frutos, as flores. E na astrologia, Ana, o que é Lilith? Bom, já dizia também meu professor Zeferino que o cálculo feito para encontrar Lilith nesses softwares que a gente tem é um cálculo errado, tá? Então, quando você tira lá o teu mapa astral e aparece o símbolo de Lilith, o professor Zeferino me contou uma vez, me ensinou uma vez que os softwares eles não têm essa capacidade de traquear essa Lilith, porque Lilith é tão misteriosa, que ela não aparece assim, ela não é tão fácil assim de se delimitar. O professor Zeferino me contou que ele teve uma visão, um insight, uma revelação a respeito de Lilith num dos encontros que ele fez com os astrólogos no Rio de Janeiro. E nessa visão, nesse insight, nessa revelação, lhe diziam que Lilith é a lua nova que acontece antes do seu nascimento. É a lua nova que precede a sua chegada ao mundo. Isso porque Lilith não é um planeta, não é um asteroide. Lilith é uma mancha que se forma a partir do ponto de vista aqui da Terra, por isso próximo da lua nova, é como se a lua fizesse uma sombra no sol, né? Agora, se a lua não tem luz própria, como que ela pode criar aí uma sombra para trás, não é mesmo? Curioso, por isso essa sombra foi denominada Lilith, porque ela também segue sendo um mistério. Mas vamos aí à história de Lilith e dos portais? Ótimo, vamos falar a respeito disso, porque como eu comentei anteriormente, ela tinha aí um consorte, um parceiro, né, o Duzumi, e por conta da inveja de talvez Ereshkigal, tem vários nomes para Lilith, tá? Nessa mitologia aí da Mesopotâmia, tem Ishtar, Inanna, Astarte. Eu anteriormente achava que Ereshkigal era um dos nomes para Lilith, mas Ereshkigal foi quem raptou esse deus do Zumi e levou ele para as profundezas do inferno, forçando Lilith a vestir uma armadura e empunhar uma espada e enfrentar os 7 portais do inferno, cada um guardado por um demônio e relacionado a um planeta. Esses 7 portais atravessados por Lilith, esses 7 demônios guardiões desses portais, mais para frente a Igreja Católica transformou nos 7 pecados capitais. E aí, vamos relacionar tudo isso, Ana? Só você mesmo para fazer essa mistura de cabala com teologia, enfim, eu adoro isso. Estou muito empolgada. Cada um desses portais está relacionado, então, a um planeta, né? E é isso que eu vou discutir aí nesses próximos vídeos que eu quero trazer aqui para vocês. Hoje a gente vai falar do primeiro portal atravessado por Lilith, que é o portal da Lua, sendo guardado pelo demônio Assídia. Em alguns textos eu encontrei Assídia como Assédia, com C, tá? Esse portal, mais lá na frente, esse demônio, mais lá na frente pela Igreja Católica, foi dado o nome de preguiça. Mas o que é a assídia, Ana? A assídia, meus amores, é a preguiça da busca espiritual. Sabe aquela pessoa que não se esforça em nada para se conectar com a sua espiritualidade, mas ela veste aí aquilo que já lhe foi colocado, como por exemplo, frequenta aí as igrejas, os cultos, mas na prática mesmo espiritual ela tem preguiça de praticar aquilo que foi falado. Então ela acha que só dela frequentar esses lugares ela já está sendo aí, fazendo parte, sabe? Então, assídia é então essa preguiça, é a falta de vontade de trabalhar no mundo espiritual, levando o indivíduo ao outro oposto, né? Do lado oposto ao espiritual a gente tem aí o
lado material, né? Então, mais para frente, como eu falei, a igreja mudou para preguiça, porque a preguiça está relacionada ao trabalho físico e não ao trabalho espiritual. Então, tudo bem você ter preguiça, é um pecado você ter uma preguiça física, né? Mas e a preguiça espiritual? E a preguiça de se olhar para dentro? A lua está muito relacionada às nossas emoções, né? Ao nosso lado emocional, né? Que são as nossas sensações, é o sentir, né? Então, tudo bem você falar, mas e o sentir dessa mensagem espiritual? Você está praticando isso na tua vida? Né? Você está levando a espiritualidade para a tua vida cotidiana ou é só da boca para fora? Né? Existe sim uma dificuldade, meus amores. Eu falo para todo mundo, o autoconhecimento não é para qualquer um. Você querer trabalhar o teu lado espiritual, o teu lado material, o teu lado físico, o teu lado emocional, dá trabalho. Dá trabalho, dá trabalho, não tem como, né? Então, tem uma virtude relacionada à lua, né? Uma virtude cardial relacionada à lua, e essa virtude é a humildade. E o que é a humildade, Ana? Eu já sei, é aquele coitadinho, aquele pobre coitado, né? Humilde, uma pessoa humilde, né? A gente usa muito errado, porque a gente costuma usar a humildade como falta de recursos, talvez, né? Uma pessoa humilde é uma pessoa que tem poucos recursos financeiros, talvez, né? Mas a humildade, ela vem de humilitas, no latim, e fala de fazer o seu trabalho sem esperar o reconhecimento. Isso é ser uma pessoa humilde, é entregar, né, como um bom canceriano conectado aí à lua, fazer sem esperar em troca, né, fazer pelo simples fato de se doar, de cuidar, de nutrir as outras pessoas, né? Então, humildade, uma virtude aí, sem esperar recompensas, sem esperar o pagamento, sem esperar nada em troca, sem esperar poxa, Ana, mas eu achava que eu era uma pessoa humilde. Você está praticando a humildade quando você se doa, se oferece, se disponibiliza. E no final das contas tá ótimo, obrigado. Isso é ser uma pessoa humilde, né? Aí, olha só, o Marcelo Deldébio maravilhoso relacionou aí, trouxe aí também a visão de São Tomás de Aquino, né? Que relaciona o quê? Relaciona a assídia, né? Para São Tomás de Aquino, cada demônio tinham aí algumas filhas, algumas características aí que saíam dessa preguiça, então da assídia ou assédia, né? O que traz essa preguiça espiritual? Como ela pode se refletir, né, em pequenas escalas, digamos assim, né, em coisas mais cotidianas, né? Então, uma das filhas da assídia um dos filhos da assídia é o derrotismo, né? É quando a pessoa ela acredita que aquele objetivo que ela tem para alcançar ele é totalmente impossível. Então eu não vou me esforçar. Como por exemplo, poxa, quero alcançar a iluminação. Quero ser uma pessoa iluminada. Nossa, mas vai dar tanto trabalho eu ter que ter que trabalhar tanto o meu ego, é uma coisa tão impossível que eu me agarro a esse derrotismo. Eu não faço o esforço porque eu acredito que o objetivo é totalmente impossível para mim. Então eu abraço esse filho do demônio aí que é o derrotismo. Outra filha relacionada à assídia é a pusilanimidade. Até confundo aqui. Pusilanimidade. É outra filha relacionada à assídia. E o que significa isso, Ana? Pusilânime. É o que está escrito aqui no São Tomás de Aquino. É a covardia, é a falta de ânimo. É quando você tem as ferramentas, mas você não tem a motivação para
para ir atrás. Então, assim, é diferente, por exemplo, da inveja. Porque a inveja, você não tem aquelas qualidades e você deseja. Na pusilanimidade, você tem todas as ferramentas, né? Só que te falta motivação, te falta coragem para encarar o trabalho. Poxa, eu tenho aqui... Fui acometida pela pusilanimidade ultimamente, porque tenho aqui todo o material, né? Eu tentei algumas vezes, então, poxa, será que eu vou desistir porque eu estava falando aqui e não estava gravando? Será que eu vou desistir porque minha internet deu pau essa semana? Então, precisa vencer a pusilanimidade, precisa vencer essa falta de motivação, essa falta de ânimo. E essa palavra difícil desse jeito é a coisa mais fácil de se encontrar no ser humano, tá? A pessoa tem as qualidades, tem os talentos, mas lhe falta o ânimo e a coragem para enfrentar o trabalho. Outra filha associada à assídia é a divagação da mente. Né? Então, é quando a gente abandona todas as questões espirituais, realmente, e instala a nossa mente, divagação da mente. A gente foge do campo espiritual e instala na nossa mente tudo que é exterior, todos os prazeres aí. Até coloquei aqui. Abandona o espiritual para se instalar nos prazeres exteriores. Né? Porque o espiritual requer trabalho, né? Requer empenho, digamos assim. E o mundo exterior está tão fácil aqui, é tão mais fácil viver, então a mente fica divagando, tentando fugir do espiritual para se conectar ao material. Outra filha da assídia é o torpor. É quando a gente abandona realmente a nossa consciência, quando a gente para de ouvir a voz da nossa consciência. A gente está envolvido num torpor. Quando a gente está, por exemplo, numa situação de agressividade, numa situação de discussão, e a gente é tão ofendido, ou a coisa fica tão grave realmente, que a gente entra num estado de torpor, ou quando a gente reage a essa violência, essa negatividade, essas coisas que acontecem de fora, a gente está envolvido no torpor, a gente está fora da nossa consciência, porque se eu tivesse consciente, eu ia falar, olha, vamos parar por aqui, eu vou me retirar, né? Quando o exterior te envolve realmente, te tirando a consciência, saindo aí, estado de abandono, onde a pessoa ignora a própria consciência, que fala para você, faz isso, vai atrás daquilo, isso não tá muito certo, essa situação não tá muito legal, você não consegue conectar com a consciência. Outra filha da assídia é o rancor. E aí a gente pode relacionar super esse portal da lua com esse demônio assídia, com essa filha rancorosa, também a energia mal direcionada do signo de câncer, que é regido pela lua, né? Então o rancor, o que ele é? Ele é quando a gente fica contra as pessoas que querem nos levar para caminhos mais elevados, né? Então se instala o rancor, né? Por eu não conseguir ir atrás das minhas questões espirituais, por eu ter covardia, por eu ter falta de ânimo, por eu ficar muito conectada ao mundo externo, quando vem alguém me puxa pela mão e quer me levar para o caminho espiritual, ou quer me levar para um entendimento maior, né, se instala o rancor. Quantas vezes você já não tentou falar a verdade, abrir os olhos da sua coleguinha, do seu coleguinha, e foi mal vista, né? A pessoa acabou ficando rancorosa a teu respeito porque você tinha a intenção de levá-la para um lugar de mais luz, né? Então o rancor ele vem daí. Outra filha característica aí, como filha da assídia, é a malícia. Malícia é o desprezo pelos próprios bens espirituais. Quando a pessoa opta,
deliberadamente por agir na maldade, malícia, maldade. Né? A gente relaciona muito malícia a questões mais ligadas à sexualidade, né? Explícita, quando a pessoa é muito maliciosa, quando fala muito, né? Eu achei aquele comentário muito malicioso, quando trouxe aí uma conotação sexual. E não necessariamente a gente trabalha a tradução certa. Malícia vem de deliberadamente adotar o mal, querer fazer o mal para outra pessoa, né? Por quê? Porque eu não tenho coragem, porque me falta ânimo, porque me falta humildade também, né? Eu espero que as outras pessoas reconheçam tudo que eu faço, eu espero ser muito bem recompensada por absolutamente tudo que eu faço. Então, quando eu não tenho aquilo que eu desejo, se instala aí a malícia. Vou agir deliberadamente pelo mal, vou ser rancorosa, né? Vou viver num torpor, desconectada aí da minha consciência, né? Vou deixar minha mente devagar e fica, né, só nas coisas materiais. Então, poxa, eu dei isso para ela e ela não me deu nada em troca. Então, sai do âmbito espiritual, sai da questão espiritual, né? E a última característica e filha da assídia é a preguiça, né? Que é a falta de vontade ao trabalho físico, como eu falei no começo, né? A falta de vontade ligada ao esforço físico, não é só o esforço espiritual, é o esforço físico. A Igreja Católica se apegou a essa característica e filha da assídia e deu o nome aí de pecado capital, quando a assídia ela é muito maior. Eu vejo esse demônio, né, guardião desse portal, como uma esfera realmente forte, e dentro dela, se você quebra ela, pode sair esses ratinhos de dentro, sabe? Então, a questão que eu quero deixar aqui para vocês, né, a respeito desse primeiro portal vamos voltar lá, já que a gente está na retrogradação de Marte, vamos voltar lá para o começo da quarentena e pensar o quanto a gente ficou estagnado para enfrentar esse primeiro demônio, né? Para tirar da frente as questões mundanas de trabalho, de cronograma, de rotina, de nova rotina, e o quanto a gente deixou se instaurar dentro do nosso ser por falta da espiritualidade, esse demônio que nos impediu aí de agir da melhor forma possível, que nos tirou a coragem, que nos tirou o ânimo, né, para irmos atrás aí do nosso entendimento, né? Quanto tempo aí da quarentena você acha que você demorou para começar a tirar proveito dessa transformação espiritual que estamos vivendo? Né? Quanto tempo de quarentena você levou para falar, não, eu vou fazer dessa temporada a melhor da minha vida? Não que não estejamos enfrentando os demônios, como eu falei, a gente está super enfrentando, cada um de nós, todos os demônios. Mas a cada portal atravessado, Lilith perdia uma parte da sua armadura e seguia com fé, com coragem, com destemida aí, esse feminino selvagem, e aí em busca do próximo portal, que é o portal relacionado aí a Mercúrio, é o portal da inveja. Eu trago essa filosofia num próximo vídeo. Quero que vocês deixem os comentários aqui para mim, para eu saber se vocês curtiram esse tipo de informação, que eu quero em 2021 fazer aí um clube secreto, seleto de tiques do ocultismo para a gente discutir cada vez mais essas questões e como que a gente pode trabalhar essa metáfora na nossa vida cotidiana, na nossa vida pessoal. Como que a gente pode enfrentar esses demônios, né, que estamos enfrentando em 2020 e acordarmos em 2021 vibrando o amor, tá certo? Obrigada aí pela atenção de vocês, pelo tempo que vocês disponibilizaram aqui assistindo meus vídeos. Não deixa de dar like, dá muito like nesse meu vídeo, compartilha com outras pessoas para que todo mundo entre nessa vibração, nessa jornada pelos 7 portais do inferno. Seguimos aí com os vídeos. Obrigada pela atenção, um super beijo. Tchau.